Nos Estados Unidos da América, serviços de inteligência e políticos estão em alerta após o assassinato de Charlie Kirk, aliado de Donald Trump e ativista republicano importante na difusão de ideias conservadoras entre jovens americanos. Na verdade, ele é chamado de líder da ala jovem do movimento Make America Great Again. A busca pelo atirador continua, seus motivos são desconhecidos, mas políticos e comentaristas concordam em chamar o ocorrido de assassinato político. Os republicanos acusaram publicamente os democratas de terem provocado o assassinato do ativista. E nas redes sociais já há apelos à violência, inclusive em larga escala. E agora especialistas nos Estados Unidos afirmam que a política americana, como se sabe, está sujeita a assassinatos, tiroteios e violência. Mas há uma terrível sensação de que a situação só vai piorar agora, devido ao fato de que não ocorreu apenas um assassinato, mas também uma radicalização da sociedade. Por isso, alguns começaram a falar até mesmo, sobre a possibilidade de uma guerra civil nos Estados Unidos. Meu nome é Alexei Pecci. Hoje é 11 de setembro no calendário. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, quero lembrar que neste canal do YouTube todos os dias saem várias matérias de notícias e análises, para que você fique por dentro de absolutamente todas as novidades. Por isso, recomendo que você se inscreva neste canal do YouTube. Além disso, recomendo que você siga meu canal no Telegram, Pecci News. O link está na descrição deste vídeo. Então, o ativista conservador e aliado do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, Charlie Kirk, faleceu após ter sido ferido em um evento em uma universidade no estado de Utah. Isso foi anunciado oficialmente pelo próprio presidente Donald Trump. Citação: "O grande e até lendário Charlie Kirk morreu. Ninguém compreendia ou sentia a juventude nos Estados Unidos da América como Charlie. Ele era amado e respeitado por todos, principalmente por mim, e agora se foi. Estamos com você. Melania e eu enviamos condolências a Erica e à família de Charlie. Nós te amamos." Brevemente, lembro que em 10 de setembro, Kirk foi baleado em uma tentativa de assassinato enquanto falava para estudantes universitários no estado de Utah. Nas redes sociais surgiram vídeos mostrando Kirk sendo baleado enquanto falava em frente a uma tenda no pátio da Universidade do Vale de Utah. Conforme as gravações, o atirador atingiu Kirk no pescoço. Eu não vou mostrar essas imagens no YouTube, elas podem ser vistas no canal do Telegram. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, prometeu punir os responsáveis pelo assassinato do ativista conservador Charlie Kirk. E na noite de quarta-feira, a polícia divulgou um comunicado dizendo que 2 homens foram detidos, um foi interrogado pelas autoridades, mas posteriormente ambos foram liberados. Mais tarde, em um vídeo gravado no Salão Oval e publicado nas redes sociais, o presidente Trump prometeu que o atirador será encontrado. Citação: "Minha administração vai encontrar todos os envolvidos neste crime e em outros atos de violência política, incluindo organizações." Donald Trump, que regularmente chama alguns adversários políticos de radicais de esquerda e alerta que eles representam uma ameaça existencial para a nação, decidiu condenar a retórica política violenta. E segue mais uma citação de Trump. "Durante muitos anos, os radicais de esquerda compararam americanos maravilhosos como Charlie com nazistas e os piores assassinos em massa e criminosos do mundo." É significativo que a ex-candidata democrata Kamala Harris tenha escrito o seguinte na rede social X: "Não há lugar para violência política na América. Eu condeno esse ato e todos nós devemos trabalhar juntos para que isso não leve a ainda mais violência." Quem é Charlie Kirk? Vamos entender. Tenho certeza de que muitos de vocês, se não todos, já viram nas redes sociais compilações de vídeos dos debates públicos dele sobre os mais diversos temas. Curiosamente, ele não se interessava de fato por uma carreira política propriamente dita. O nome dele nunca apareceu nas listas de candidatos a cargos políticos de destaque. Embora os protegidos de Kirk, como Juris Dr. Vance e Pete Hegseth, tenham sido eleitos para o Congresso e ocupado cargos na administração Trump, falaremos disso mais tarde. Charlie Kirk tinha 18 anos quando organizou o grupo Turning Point Estados Unidos da América, que, segundo ele, deveria dar uma resposta conservadora às inúmeras vozes liberal-esquerdistas. Ele era muito próximo de Donald Trump Jr., filho do atual presidente, que, ao que tudo indica, financiava suas atividades.
Muitas opiniões e declarações de Kirk eram ambíguas e polêmicas, eu diria até isso. Em particular, ele chamava as universidades americanas de focos de totalitarismo, afirmando que lá predominam claramente os apoiadores de ideias liberal-esquerdistas. Durante a pandemia de Covid-19, Charlie Kirk divulgou teorias da conspiração surgidas naquele período. Em questões de migração, ele seguia a teoria da grande substituição, insinuando que não se deve permitir a entrada de migrantes. Em certo momento, Kirk criticou severamente Martin Luther King, famoso defensor dos direitos dos afro-americanos, que, ironicamente, também foi assassinado durante um discurso em 1968. Kirk promovia a política cristã e, como muitos ativistas desse campo político, era um opositor convicto do aborto. Bem, sobre o que ele disse sobre a Ucrânia, vou gravar um episódio separado. Afinal, foi ele quem se manifestou contra a ajuda ao nosso país, apoiou a retórica e a propaganda russas e, por exemplo, afirmou que Zelensky foi eleito presidente ilegalmente desde o início. E isso não é surpreendente, pois Charlie Kirk foi um dos apoiadores e aliados mais notáveis de Donald Trump na mídia, orgulhando-se de se chamar de membro do movimento MAGA. Kirk era próximo do presidente Trump, ele era um convidado frequente na Casa Branca. Além disso, Kirk até influenciou a nomeação de figuras de destaque na administração de Donald Trump. Segundo a mídia americana, foi Charlie Kirk quem convenceu Donald Trump a escolher J.D. Vance para o cargo de vice-presidente. Kirk, de acordo com o New York Times, também iniciou uma campanha em apoio à nomeação de Pete Hegseth como ministro da Defesa. Ou seja, duas figuras polêmicas da administração Trump foram promovidas justamente por Charlie Kirk. Cada vez mais se fala que a violência nos Estados Unidos pode causar uma guerra civil. Nos Estados Unidos, no último ano, houve, na verdade, uma série de assassinatos políticos ou tentativas de assassinato. Há apenas um ano, o próprio Donald Trump sofreu uma tentativa de assassinato durante a campanha eleitoral na Pensilvânia. E em junho deste ano, a presidente da Câmara dos Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, democrata, e seu marido foram assassinados em sua casa. Então o FBI chamou esse assassinato de um ato horrível de violência direcionada, cometido pelo fato de as vítimas serem autoridades eleitas. O senador estadual de Minnesota, John Hoffman, e sua esposa também foram baleados, mas sobreviveram. Outro democrata, novamente o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, junto com sua família, escapou de um incêndio criminoso na mansão do governador em abril. As tentativas de assassinato passaram a ter um caráter bipartidário. E como afirmam os analistas americanos, há uma terrível sensação de que a situação está piorando e que a violência política não vai cessar até que um dos lados vença. Atualmente, há temores de que o assassinato de Kirk provoque ainda mais violência, repressão e aprofunde o ciclo de derramamento de sangue político. Trump já chamou Charlie Kirk de mártir pela verdade e liberdade e hoje declarou que irá conceder postumamente a Medalha Presidencial da Liberdade a Kirk. Vou explicar. A Medalha da Liberdade é dada a pessoas... Citação: aqueles que deram uma contribuição significativa para a segurança e proteção dos interesses nacionais dos Estados Unidos da América, para a manutenção da paz mundial, bem como para a vida pública e cultural dos Estados Unidos da América e do mundo. E aqui, claro, a política começou a entrar em jogo. Por exemplo, na noite de quarta-feira, no Capitólio, a tensão aumentou quando a republicana Ana Paulina Luna gritou para os democratas no plenário da Câmara dos Deputados que eles, citação, "Droga, vocês provocaram tudo isso." A representante democrata Alexandria Ocasio-Cortez afirmou que são os republicanos que precisam apoiar medidas de segurança no manuseio de armas para impedir esse tipo de violência. No geral, ambos os lados culpam um ao outro. Enquanto isso, nas redes sociais surgiu uma nova onda de ódio. Alguns membros da esquerda publicaram respostas abertamente alegres a postagens nas redes sociais dedicadas a Kirk, ou fizeram comentários sarcásticos sobre os pensamentos e orações que os republicanos expressaram em relação ao assassinato de Kirk. Por outro lado, alguns usuários conservadores das redes sociais abertamente acusaram os democratas que expressaram condolências de serem culpados pela morte de Kirk e até mesmo pediram vingança.
E é preciso reconhecer que os americanos sempre foram divididos e a violência política esteve presente durante toda a existência da República, que, vale lembrar, perdeu 500 mil de pessoas na Guerra Civil. Mas a morte de Kirk mostrou, de modo geral, como as redes sociais se tornaram um ponto de encontro para aqueles que expressam impunemente opiniões políticas extremas e até mesmo incitam à vingança. Nesses momentos, costuma-se dizer que violência política e assassinatos são problemas tipicamente americanos. 4 presidentes dos Estados Unidos da América foram assassinados e outros sobreviveram a tentativas, incluindo Ronald Reagan e Gerald Ford. Martin Luther King Jr. e Robert Kennedy foram assassinados no mesmo ano, em 1968. Mais recentemente, a então deputada democrata Gabrielle Giffords e o deputado republicano Steve Scalise ficaram gravemente feridos em tiroteios. E o marido da ex-presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, Paul Pelosi, sofreu uma grave lesão na cabeça em um ataque. E o mais terrível nisso tudo é que os opositores daqueles que foram atacados geralmente apoiam o agressor e dizem que ele fez a coisa certa. Não importa o lado, republicanos ou democratas. E aqui é muito importante destacar que se o assassinato de Kirk servir ou não de motivo para uma nova onda de violência, isso vai depender da reação de seus colegas republicanos do movimento Make America Great Again. Muita coisa vai depender de Donald Trump, que ele mesmo já recorreu à retórica radical várias vezes. Literalmente na semana passada, ele publicou nas redes sociais um meme. Bem, ele acha que é um meme, insinuando que pretende enviar militares para Chicago para combater os imigrantes. Além disso, o próprio Donald Trump provocou e patrocinou o mais infame surto de violência política em massa das últimas décadas, quando manifestantes invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, tentando anular os resultados das eleições presidenciais que Trump perdeu. E então Trump, que era muito próximo de Charlie Kirk, poderia ter reduzido a tensão na sociedade. Mas ele afirmou que apenas os republicanos sofrem violência política e que é preciso lidar com isso, com esses ativistas liberal-esquerdistas, o que não é verdade. Aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se, tchau a todos.